Vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de nos encontrarmos aqui nesse momento, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais uma tarde e noite de estudos. Que a Tua paz, Senhor, envolva cada um de nós, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias e nos dando forças para prosseguirmos em nossa caminhada. Como sempre fazemos, Senhor, te pedimos que por acréscimo de misericórdia envolva os nossos irmãos que se encontram doentes, internados nos hospitais, nos CTIs, em alguma instituição, sofrendo, e também pedimos pelos nossos irmãos desencarnados e pelos familiares desses irmãos, que todos possam ser consolados, esclarecidos, amparados, Senhor, naquilo que tiverem mais necessidades. E que nós possamos também buscar nos prepararmos cada vez mais para auxiliarmos o Mestre Jesus nesse trabalho de amparo aos que sofrem. Que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, abençoando os nossos lares, nossas casas espíritas e o trabalho que estamos desenvolvendo. E que possamos sempre encontrar nesse evangelho, nessa doutrina, a sustentação para continuarmos firmes nos nossos objetivos. Assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que vêm do coração desses amigos queridos do plano espiritual que tanto nos ajudam, te pedimos a permissão, Pai amado, para iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nesse horário, nós fazemos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Hoje estamos estudando a parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos, e vamos entrar na questão 101, que trata da terceira ordem, espíritos imperfeitos. E a questão 101, ela vai tratar dos caracteres gerais dessa terceira ordem, não é? Então, nessas questões da escala espírita, nós podemos observar que Kardec dividiu os espíritos didaticamente, falando por índole, isto é, pela personalidade dos espíritos. Essa escala, também outra coisa que não podemos esquecer, abrange todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Porque quando a pessoa estuda a escala espírita, muitas vezes, ela vai estudando e pensa assim: poxa, os desencarnados são assim, não é? Nossa, o desencarnado é assado. Mas essa escala espírita aqui, ela trata de todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, quando ele fala de pseudo-sábios, neutros, né? Quando ele fala dos espíritos levianos e puros, muita gente fica assim: nossa, os espíritos desencarnados não é fácil. Mas essa escala nós estamos nela. Por quê? Tem o impuro, encarnado e desencarnado. Tem o leviano, zombeteiro, encarnado e desencarnado. Não é? Tem os pseudo-sábios, os neutros, os batedores, seus perturbadores, encarnados e desencarnados. Então, essa escala espírita é para todos os espíritos. Então, Kardec organizou essa escala, e nós já vimos isso, que foi um método didático que ele e os espíritos escolheram. Ele faz uma divisão, uma arrumação dos espíritos pela índole deles. Não é pelo conhecimento intelectual, é pela índole, pela personalidade. Tá? A divisão é feita assim. Então, nessa questão 101, ele vai dizer assim, ó, qual é a característica, as características gerais que envolvem esses espíritos. Aí ele começa aqui, ó.
predominância da matéria sobre o espírito. Predominância da matéria sobre o espírito. É como ele coloca isso aqui. Propensão para o mal. Não quer dizer que eles sejam maus, mas tem uma queda, né, uma propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então tá aqui, ó. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que derivam dessa trilogia aqui: ignorância, orgulho e egoísmo. Então, tudo que deriva disso é característica dos espíritos imperfeitos. Então, essa terceira ordem é caracterizada, né, por uma índole materialista. Por uma índole materialista. São propensos ao mal, egoístas e viciosos. Essas são as características bases dos espíritos que estão nessa terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, envolvendo encarnados e desencarnados. Então ele prossegue aqui. Tem a intuição de Deus, os espíritos que estão nessa ordem, mas não o compreendem. Porque se o compreendessem, não estariam nessa ordem. Não é verdade? Não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade, né? Então, nem todos são malévolos, mas são, uma grande maioria, inconsequentes. Então, não são todos malévolos. Como ele diz aqui, em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Então, nem todos são malévolos, mas são inconsequentes. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. E aqui eu coloquei a questão 105 de O Livro dos Espíritos. Estava procurando o Livro dos Espíritos, só que eu estou lendo nele. A cabeça, eu estava procurando aqui do lado, o Livro dos Espíritos. Vamos dar uma olhadinha aí no Livro dos Espíritos, questão 105, 105. Está um pouquinho à frente só. É da lista dos imperfeitos. Está lá, 105. Espíritos neutros, né? Porque ele diz aqui, ó, em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Então, nós poderíamos colocar, esses aqui, seriam esses neutros, que na realidade nós poderíamos chamar de omissos. Porque os neutros são os omissos, os indiferentes. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, não fazem o bem nem o mal, já denota a sua inferioridade, seriam esses espíritos neutros da questão 105, omissos, indiferentes, não é? E eu fiz aqui uma anotaçãozinha sobre esses espíritos aí, onde nós podemos dizer assim, ó, esse estado de não fazer o bem, já denotando a sua inferioridade, isso é um indicativo da imperfeição do espírito. Já é um indicativo da sua imperfeição. Não fazer o bem, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes as pessoas, elas generalizam, e a gente tem que tomar cuidado.
Não fazer o bem quer dizer permite-se a presença do mal. Quando você não faz o bem, você permite a presença do mal. Mas isso, gente, não significa que a ausência do bem, tá, denota o mal. Quer dizer que por você não fazer o bem, você automaticamente já está propenso ao mal, denote o mal. Não é. Dá um exemplo, dá um exemplo. Então, por exemplo, você não faz o bem, tá? Você não está fazendo o bem. Tem alguma coisa que você não está fazendo bem. Você está ali assistindo, mas não quer dizer que você iria lá colaborar com aquele mal. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o mal é relativo ao bem não feito. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: quem não fez o bem já é o mal. Não fazer o bem significa que você fez o mal. Não. Não é porque você não fez o bem que você automaticamente tenha feito o mal. Porque o mal é relativo ao bem não feito. Então vai depender da gradação do ato para que você conclua que o mal foi estabelecido. Depende da situação, porque senão fica parecendo que toda pessoa que não faz o bem, ela é estritamente mal. Não. Não quer dizer isso, Ô, tá? Rose, Oi. poderiam então dizer que o mal está associado à intenção? O mal, ele vai ser relativo ao bem que não foi feito. Seria quase isso, Alberto. Seria quase isso. Porque vai ter gradações, vai depender da evolução do espírito. Muitas vezes, ser um omisso não quer dizer que você seja mal. Percebeu? Mas quando você é mal, você tem a intenção de fazer o mal. Você tem a intenção de fazer o mal. Então, muitas vezes, o omisso não quer dizer que ele seja mal, mas é aquela pessoa, como a maior parte das pessoas, que sempre ficam pensando: bem, deixa eu ver os prós e os contras. Quantas vezes nós já fizemos isso? Deixa eu ver os prós e os contras disso aqui. Vai me dar muita dor de cabeça? Vai trazer transtorno? Vai, entendeu? Não quer dizer que você seja má. Egoísta. Egoísta. Você é egoísta. Pensa Mas mais não quer em dizer si. que você seja mal, uma pessoa má. Então, não significa que a ausência do bem denota o mal, tá? Não quer dizer que por você não fazer o bem, você está fazendo mal. Porque o mal é relativo ao bem que não foi feito. Então, você vai ter que ver o nível do bem e a tua ausência aí. Percebeu? Ô, E a Rose, tua ausência, ô, Rose, a tua não participação. Porque senão a gente vai ficar dizendo que todo aquele que é omisso e indiferente, ele é mau. Muitas vezes, como a Carmen falou, ele é egoísta. Ele ainda não trabalhou essa coisa dentro dele. Mas ele não é mau. Ele é como a maioria das pessoas. Percebeu? Quanto bem que a gente poderia já ter feito que a gente não fez. Que a gente bota uma vírgula, a gente coça a cabeça.
Isso significa que a gente é má? Não. A gente não é má. Entendeu? Então, não fazer o bem, permite-se, olha só, não fazer o bem, permite-se a presença do mal. Não significa que a ausência do bem denote o mal, tá? Não significa que a ausência do bem vá levar imediatamente, de uma forma contundente, ao mal. Então, o mal é relativo ao bem não feito. Vamos pegar aí a Gênese, no capítulo 3. A Gênese, capítulo 3. Quem tiver aí? Porque é uma coisa que fica, às vezes, complicado a gente entender aqui. A ausência do bem, ela não traz, não leva imediatamente ao mal. A ausência do bem, ela não faz o mal presente. Entendeu? Na Gênese, capítulo 3, olha, quem tem a Gênese da Febe ou da Laque é o item 8. Quem tem essa Gênese é o item 7. Para essa Gênese é item 7. Para a Gênese da Laque ou da Febe é item 8. Então diz assim, quem está com essa Gênese vai encontrar no primeiro parágrafo. É o segundo parágrafo. E para o item 8 é logo no início. Quem está com a Gênese da Febe ou da Laque é o início do item 8. Para quem está com essa Gênese da Feal, é o segundo parágrafo do item 7. Diz assim, olha só. Olha o verbo. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Ele não diz, eu afirmo, percebeu? Kardec não disse, afirmou, com certeza. Ele disse, pode-se dizer. Já mostrou que é relativo. É possível, mas ele não está aqui generalizando. Percebeu pelo verbo? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Aí tem uma notinha aqui, que é mais científica. Eu não vou ler agora, não. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente, olha aí, ó. Há necessariamente, novamente, ele não vem com certeza absoluta. Percebeu? Há necessariamente, quer dizer, é possível que haja o mal. Viu como está colocado? Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. O mal somente vem do homem. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo, orgulho, vaidade, egoísmo, propensão às paixões, ele o evitará quando desejar. Então, ele está dizendo que não fazer o bem, quando você não faz o bem, você permite a presença do mal. Mas não quer dizer que não fazer o bem, que quando você não faz o bem, já o mal está ali presente. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com as generalizações.
Porque às vezes a pessoa diz isso, né? Não faz o bem, é o mal. Então todos nós seríamos malévolos. Porque quando você coloca a situação em nós mesmos, aí você percebe isso. Será que nós já fazemos o bem nessa concepção verdadeira do que seja o bem? Então, mas nós, talvez ainda não. Talvez estejamos começando a aprender a fazer o bem. Mas isso não significa que a gente seja má. Compreendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com a generalização. É lógico que se não fazendo bem, você dá permissão. Você pode deixar que o mal aconteça, mas não quer dizer que efetivamente ele vai acontecer. Então, o mal é relativo ao bem que não é feito. O mal é relativo ao bem que não é feito, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente relativa, a gente generaliza. E não é bem assim. Porque nós, muitas vezes, poderíamos ter feito bem e a gente parou para pensar no nosso bem-estar e deixou de fazer esse bem. Então, mas eu fiz isso porque eu sou má? Não. Eu ainda tenho um pouco de egoísmo, de ignorância. Eu estou num certo grau evolutivo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente coloca, entendeu? Todo mundo no mesmo barco. Não é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, né? Então, outros. Então ele diz aqui, uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Sim, já denotamos a nossa inferioridade. Ô, Rose, Oi, você está em que eu me perdi, eu porque estou no Livro dos Espíritos. no Livro dos Espíritos. Eu estou no Livro dos Espíritos. Aqui, ó. Vou ler de novo. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Está aqui, ó. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Muitos desses ainda não fazem o bem, mas eles não são maus. Kardec colocou aqui. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Percebeu? Outros, ao contrário, agora, olha aqui, olha como ele usa uma palavra que já mostra a maldade. Outros, ao contrário, se comprazem. Percebeu? Outros se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. É diferente daquele que não faz o bem nem o mal. É o neutro, é o omisso. Talvez não faça por leviandade, por irreflexão, mas ele não é verdadeiramente mal. Agora, esse outro aqui não. Esse outro se compraz, tem prazer no mal. Por isso que você não pode dizer, né, essa famosa frase: se não faz o bem, já é um mal presente. Entendeu? Isso vai depender. O mal é relativo ao bem não feito. Aqui já tem a pessoa que tem prazer no mal. Aí é diferente.
Aí nós vemos aqueles nossos companheiros da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista. Ali alguns se compraziam. Eles se compraziam no mal. Então, só lá não, né, gente? A gente sabe que... Porque às vezes a gente usamos eles assim, porque talvez seja a coisa mais flagrante, mas tem muitos outros por aí, né? Ali já havia um certo prazer. Um certo prazer. Tudo fruto da ignorância, gente. Tudo fruto da ignorância. E rejubilam quando uma ocasião se lhes depara a praticá-lo. Aí já é diferente. Já é diferente. Olha aqui, a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Sim. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos, quer dizer, desprezíveis, repulsivos seus sentimentos. Então, esses seres aí que se comprazem do mal, muitas vezes eles têm a inteligência aliada à maldade ou à malícia, não é? Agora, seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado desenvolvimento intelectual, as suas ideias, tá? Seus sentimentos são desprezíveis, com certeza. São totalmente desprezíveis. A forma dele pensar, quando ele diz aqui, suas ideias, a forma que ele pensa é muito pouco elevada. Apesar de ser uma pessoa muito intelectualizada. Como nós vínhamos falando, né? Na situação lá da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles eram médicos, engenheiros, né? Homens de grande intelecto. Mas as suas ideias eram totalmente doentias, desequilibradas. Não é? Então, aí diz aqui, restritos, esses seres, esses espíritos, restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita. Muito restritos conhecimentos. Eles têm desse mundo espiritual. E o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Até alguns, nós conhecemos até alguns espíritas, vamos dizer assim, espiritualistas, que têm certas ideias e preconceitos da vida corporal. Nós encontramos espíritas que são a favor da pena de morte. E aí? Que são a favor da frase bandido bom é bandido morto. Que são a favor do armamento das populações. Que dizem que as pessoas têm o direito de ter um 45 ou uma espingarda dentro de casa para se defender. E são espíritas. Aí eu pergunto, essas ideias estão em acordo com os ensinos de Jesus? Não. Claro que não. Alguém viu Jesus no momento que ele estava sendo julgado lá no tribunal, junto na casa de Pilatos, quando o povo escolheu Barrabás? Alguém ouviu Jesus dizer assim: gente, pelo amor de Deus, ele é um criminoso e um assassino. Ele merece morrer. Eu não. Eu sou o Messias. Alguém viu Jesus falar isso?
Ele merece, ele é um criminoso. Quantos de nós já falamos assim? Como trocar Jesus por Barrabás? Crucificar Jesus e deixar Barrabás vivo? Barrabás era um criminoso. Quando a gente falava isso, o que a gente está dizendo? Matem Barrabás, porque ele é um criminoso, e salvem Jesus. Não é isso que a pessoa está dizendo? Quando, na realidade, nenhum dos dois. Não é porque Barrabás era um criminoso, um assassino, assim diz a história, que ele merecia morrer, ter a pena de morte. Mas é o que a gente fala. Meu Deus, trocaram Jesus por Barrabás. Como? Barrabás era um bandido. A gente está falando o quê? Ele merece a pena de morte. Vamos salvar Jesus porque ele é um espírito puro. Mas Barrabás? Claro que não. Alguém alguma vez parou para pensar, de ouvir essa frase? Salvem Jesus e Barrabás? Não, a gente escolhe um para salvar. Jesus. Barrabás, que se exploda. A gente escolhe um. Jesus. Barrabás que morre, ele é um criminoso, merecia morrer. A gente está escolhendo a pena de morte para um deles. Então a gente tem que parar para refletir nisso. Nem Jesus, nem Barrabás. Nenhum dos dois merecia morrer. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um era bom, o outro era mau. O bom, Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Do mal, todo mundo, o mal, era grosseiro, era ignorante, morreu lá na cruz. Então, a gente ainda carrega dentro de nós esses preconceitos. Ninguém rezou por Barrabás, ninguém reza por Barrabás. Ninguém defende Barrabás. Nós, cristãos espíritas. Eu nunca vi ninguém defendendo Barrabás, falando que ele deveria viver. Ninguém faz isso. Por quê? Porque nós ainda carregamos essa ideia. Percebeu? Mas nós não somos maus. Nós não somos maus. Olha aqui, ó. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Nós ainda carregamos esses preconceitos. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Por isso que estamos todos na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Porque nós ainda não temos a ideia clara do que seja o bem. Nossa noção do bem ainda é errônea e imperfeita. E eu estou falando nossa, porque aqui ele diz restritos conhecimentos, são os amigos espirituais escrevendo. Mas como eu faço parte da terceira ordem de espíritos imperfeitos, eu tenho que ler me colocando dentro do texto. Senão fica parecendo que os outros espíritos são assim, nós somos assim. Então eu fiz uma anotação aqui, onde eu botei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Então ele diz aqui, não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, esses espíritos, quando mandam comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, a gente, aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, se alguém quiser abrir e ler, na primeira carta de João,
na primeira carta de João, ele vai fazer um alerta sobre o que esses espíritos que não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas, nas suas comunicações, dizem. Então ele também fala o seguinte: fique atento ao que esses espíritos dizem. Não abrace tudo que os espíritos falam. Não abrace tudo que eles espíritos falam, porque muitos deles só têm noções errôneas e incompletas. Qual o versículo, Rose? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. A primeira carta de João fica depois da primeira carta de Pedro. O título é Discernimento dos Espíritos, tá? Assim diz João: caríssimos, ou então meus irmãos, não deis fé, quer dizer, não creais a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? Com o que a gente recebe do plano espiritual. Porque muitas vezes são espíritos malévolos, são espíritos levianos, são espíritos de grande inferioridade que estão mandando comunicações, tá? Então, eles não nos podem dar mais do que suas noções errôneas e completas das coisas. Então, como disse João aqui, não creais em todos os espíritos. Verifiquem se o que os espíritos falam guarda a coerência com os ensinos de Jesus. Nós temos que estar atento para isso. No mundo espiritual, na atmosfera psíquica que envolve o planeta Terra, que é a atmosfera espiritual da Terra, existe a predominância de espíritos imperfeitos. Tá? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. A predominância dos espíritos que estão encarnados é de espíritos imperfeitos. E na atmosfera espiritual do nosso planeta, nessa região mais próxima do planeta, nas colônias, né? Mais próximo do planeta, a predominância também é dos espíritos imperfeitos. Por isso que João nos alerta para a gente ter muito cuidado com as mensagens psicografadas que chegam até nós e atualmente nas redes sociais, com belos nomes, mas que na realidade são mensagens de espíritos imperfeitos. Então, quando ele diz aqui, restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, esses espíritos aqui da terceira ordem, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Se alguém quiser, eu não vou ler aqui, mas vocês podem anotar aí, Livro dos Médiuns, capítulo 31. Anotem aí, eu não vou ler agora, porque não vai dar tempo. Livro dos Médiuns, capítulo 31. Comunicações apócrifas. Leiam a primeira, que é a comunicação 29, de número 29. Depois que terminar o estudo, vocês podem ler. Livro dos Médiuns, capítulo 31, Comunicações apócrifas. Mensagem 29. Então, nós estamos vivendo num momento onde muita gente
está abraçando várias comunicações psicográficas que vêm nas redes sociais como verdade. E Kardec diz aqui, ó, entretanto, nas suas comunicações, eu estou no Livro dos Espíritos, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Por quê? Porque o médium, esses espíritos, quando eles escrevem as mensagens, eles misturam as verdades com mentiras. Eles conhecem um pouco dessas verdades. E eles misturam verdades com mentiras para atrair as pessoas. Por isso que o Kardec diz aqui, ó, entretanto, nas suas comunicações desses espíritos imperfeitos, mesmo imperfeitas, nas suas comunicações mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Eles misturam, você pega uma mensagem psicográfica, você vai encontrar verdades ali, misturadas com mentiras, para atrair as pessoas. Então, eles misturam verdades com mentiras. O médium, né, precisa estudar para ter, eu agora estou lendo no meu caderno, tá? Para ter discernimento e separar o joio do trigo. Nessa comunicação mesmo, de número 29, lá do capítulo 31, é a primeira, quem lê sem ter muito conhecimento vai achar que ela é verdadeira. Porque você vai encontrar ali verdades misturadas com mentiras. Então, o médium, na verdade, o médium, ele deveria ser o primeiro crítico da mensagem. Mas, muitas vezes, ele se deixa dominar pela vaidade e pela vibração do espírito comunicante, que já conhecendo o calcanhar de Aquiles do médium, que é a vaidade, ele, envolve esse médium. Que coisa maravilhosa, você é um médium fantástico, é o melhor médium com quem eu já trabalhei, entendeu? Ele dá esse envolvimento do médium. E não age, e aí o médium, envolvido pelo espírito, deixa a sua vaidade falar mais alto e não age com bom senso e discernimento ao analisar a comunicação e a assinatura do espírito. Porque a assinatura é a cereja do bolo, não é? Você faz aquela mensagem psicográfica e lá embaixo, Maria de Nazaré, Paulo de Tarso, Doutor Bezerra, Einstein, né? Castro Alves. Aí o médium, E nisso que ele incha, ele deixa de observar o texto. E como Kardec nos chamou a atenção várias vezes, o caráter dos espíritos se revelam pela sua linguagem. O caráter do espírito se revela pela sua linguagem. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. O caráter do espírito se revela pela sua linguagem. Vamos aqui no Livro dos Espíritos, dar uma olhadinha na questão 464. 464. Parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí, na questão 464, Kardec pergunta: como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, quem recebe a mensagem
tem que ser o primeiro crítico dela. E não pegar a mensagem que recebeu e espalhar. Ele tem que ser o primeiro crítico, o primeiro analista. Vamos dar agora, vamos pegar, se vocês têm aí, eu vou dar um tempinho, o Livro dos Médiuns. Quem tiver aí por perto, o Livro dos Médiuns. Opa. Questão 261. 261. Parte segunda, capítulo 24, da identidade dos espíritos. Livro dos Médiuns, 261, capítulo 24. Diz assim, eu vou começar pelo finalzinho da 260. O finalzinho da 260 diz assim, ó, a melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Percebeu? Finalzinho da 260. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Questão 261. Dir-se-á, sem dúvida, que se o espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo. E, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam à torta e à direita estas bem conhecidas palavras. Em verdade vos digo. Muito atrevimento, não é? Mas eles são levianos e inconsequentes. Estudando, porém, sem prevenção o ditado em seu conjunto, perscrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas. Fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas. Foi aquilo que eu falei. Eles misturam verdades com mentiras. Mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber. E jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. Aí você diz assim, o rabo do gato, né? Esconde tudo para ficar a pontinha do rabo do gato aparecendo. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos, terceira ordem, espíritos impuros, aqueles que são verdadeiramente malévolos, são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando você olhar para a assinatura, se a assinatura for aquela bam, 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 desconfia. Aí o outro vai dizer assim, mas pode ser, né, uma injúria. Desconfia. O Espírito Superior diz, desconfia. Quanto mais o nome seja potente, mais você deve desconfiar. E eles não vão ficar chateados por isso, não. E aí, aqui, ó. Quantos médiuns têm tido comunicações apócrifas, e nesse capítulo 31 tem isso aí, assinadas por Jesus, Maria, um santo venerado. Vamos dar uma olhadinha agora ainda na questão 263 do Livro dos Médiuns, 263. Aí ele diz aqui, ó,
Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Então, como ele falou, se você receber 20 cartas de 20 pessoas que você não conhece, você vai analisá-las pela linguagem dela das cartas. Faz a mesma coisa com os espíritos. Faz a mesma coisa. Você não conhece eles? Já começa desconfiando. Aí ele diz aqui, ó, pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade. Por melhor que sejam essas coisas, se uma única expressão, basta uma única palavra, denotando baixeza, as macula, isso constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. Lembra de Zéfiro, o espírito que falou da espiritualidade para Kardec? E Kardec disse que ele vivia fazendo piadinhas. Kardec agradece muito a ele, porque foi ele que apresentou Kardec para o mundo dos espíritos. Mas Kardec o que chamou a atenção de Kardec, que ele era muito piadista. E aí Kardec já percebeu, né, que ele não era o espírito superior, ele era muito dado a piadinhas. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade. Bastará conversarmos algum tempo com ele para apreciarmos. Agora vamos dar uma olhadinha na 265. Aqui, ele diz assim, ó. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. Foi aquilo que Kardec falou aqui na questão 101. Ele disse, a inteligência pode achar-se nesses espíritos, aliada à maldade ou à malícia. Lá no segundo parágrafo da 101, ele disse, a inteligência pode achar-se nesses espíritos imperfeitos, aliada à maldade ou à malícia. Então, Kardec falou aqui, ó, a inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porque tem muita gente que acredita que por uma pessoa ter muitos diplomas, ela é superior. Porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. Eu vou pular um pedacinho aí, pular umas 3 ou 4 linhas. Aí diz assim, ó, a experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, olha aí, ó, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Exatamente o que disse Kardec da questão 101. Olha aqui, ó. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Está certinho com o que Kardec disse no Livro dos Espíritos. Aí ele diz aqui, ó,
Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Porque no plano espiritual ele continua a defender as ideias que ele defendia quando estava encarnado. Aí ele diz aqui, não apresentamos este princípio como regra. Aí ele diz, cuidado, não vamos generalizar. Longe disso, dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova da sua infalibilidade como espíritos. Então, ele alerta a gente para a gente. Ele está querendo dizer que os espíritos imperfeitos não, e muitas... isso é outra coisa, que eles também chamam a atenção para a gente. Que os espíritos imperfeitos não gostam de serem questionados. Isso denota prepotência. Os espíritos superiores não se incomodam. Olha quantas vezes Kardec repetia a mesma pergunta. Às vezes eles davam só eles não diziam assim, pare de falar isso. Eles davam só o que diziam, você já perguntou isso, por esse caminho você não vai chegar lá. Mas eles nunca atacaram Kardec por isso. E os espíritos imperfeitos, eles não gostam de serem constantemente questionados. Por quê? Porque se eles forem constantemente questionados, eles podem cair em contradição. Então, eles querem dizer uma coisa e que você abrace aquela ideia. Porque abraçando aquela ideia... Agora, se você ficar ali, cutucando, ele não gosta, porque ele vê isso um perigo. E ele pode cair, escorregar a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha, ainda aqui no Livro dos Médiuns, na questão 266. Lê aí pra gente, Carmen, a 266. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograram iludir. Repetimos, este meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois eles próprios a aconselham e porque nada têm de temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveria